Tem outra pergunta aqui, Vitor Hugo. A inerência entre o indivíduo ser luz e querer brilhar faz com que nossa natureza seja intrinsecamente querer servir a Deus? Querer ser útil para seu meio, mesmo que não tragamos isso para a lógica conscientemente? Acho que não, na verdade é o contrário, né? Você querer brilhar, você querer ser luz, faz você ser inimigo de Deus, né? O ser humano ele é inimigo de Deus, o pecado faz ele nascer inimigo de Deus. Ele sente aquele alívio que vem de Deus, que vem do sol, aquele morno que vem do amor, da honra, aquela sensação morna gostosa, aquele alívio, aquele prazer, aquele contrário da morte, aquele contrário da agonia. Você sente isso e você quer mais, é você se vê ali, você se sente bem ali, você é feliz ali, aquilo é você pra você. E você quer mais, vai indo, abocanhando tudo que puder. Você está indo contra Deus, está abocanhando Deus, está querendo ser Deus. É quando você finalmente consegue, quando você chega no lugar da luz, né, quando você pega tudo aquilo que a luz está emitindo e vai no centro e toma o lugar desse centro, querendo tudo que pode, achando que você quer criar o alívio. Você não quer mais só o alívio. Você quer tanto que o próximo é poder criar o alívio. Não é só poder conseguir a casa, é fazer casas, é ter as casas, ter os carros, é ter tudo, é não ter limite para você poder ter tudo. Isso não tem mais freio. E quando você chega ali, no máximo disso, já não tem mais o que querer, já não tem mais alívio, não tem mais caminho. Você tá ali, você percebe que uma vez que você já tem o que quer ter, o que pode ter, você já pode, você não tem o que conseguir. Não tem o que pensar, não tem o que planejar. Você não tem o que colocar no amanhã, porque você já tem hoje, já sabe hoje, já é hoje. Né? Então aí você frita, você queima, você dá de cara com você mesmo. E agora? E você tá na morte, na agonia, você não acha mais prazer, não tem mais alívio, tá desesperado. Você já não consegue mais contemplar, você já não consegue mais degustar o sabor da vida, né? Então, tua língua fica dormente, né? Porque o movimento é perspectiva. E você só vai ter perspectiva se tiver movimento. E você só vai ter movimento se tiver um centro, um ponto de encontro para sair e voltar. E esse centro precisa ser estável. Só que se ele estagnar, ele é o nada, ele é o escuro. E para ele ser o escuro e não se desfazer e não ficar sempre voltando para si mesmo, o movimento precisa orbitá-lo. Precisa escolher que esse escuro seja iluminado pela sua intenção, pela tua fé, pelo teu amor, pela tua honra. Assim a gente domina a escuridão ao redor e deixa ela no centro, no colo, na mão. Porque para ali vai a nossa direção, para ali vai nosso amor, nossa honra. Aí o que seria nosso inimigo, o que seria a morte, que nos abocanharia e faria a eternidade cair sempre pro nulo, vira nossa inimiga, nossa amiga, né? Essa nossa inimiga vira nossa amiga, né? Porque aquilo ia nos abocanhar e agora é nosso eixo, agora é nosso centro. Porque aquele nada, aquele amanhã escuro, que era a nossa inimiga, aquela escuridão, que é o Espírito Santo, agora é Deus. Porque todos nós juntos damos a nossa certeza para o amanhã. Nosso amor é nossa honra, a nossa direção. Aquilo que seria o abstrato, o caos, né, o lado oposto, a traição de Deus, o lado fêmea que quebra, que dobra, que amassa a reta, que faz a reta dar de cara com ela mesma e vê a injustiça, vê ela ser nada. Isso que seria a inimiga vira a maior amiga, a maior aliada, o Espírito Santo, através da junção das duas perspectivas. Quando a reta vê que o círculo é ela mesma de cara. Aí os dois viram um. O entendimento vê que precisa de uma direção. Aí os dois ângulos se vêem em um, que é o 3, né? Que é o ponto de encontro. É a interação do círculo e da reta. Né? Aí aquele círculo fica já ganha uma linearidade. Vira um triângulo, né? Essa é a trindade. É a base da perspectiva, da consciência, né? Então, aí aquele escuro ao redor, infinito, que abocanha a fagulha de luz e da agonia, que é o momento da morte, quando você vê você mesmo, você escolhe que tudo aquilo, que aquela eternidade ao redor, aquela morte toda, quando você entende a agonia, quando você vê quão ruim é, você não odeia mais a morte e a agonia, você ama, você clareia. Você vê, caramba, você segura isso aí, esse peso, para a luz ser o alívio, para eu achar que sou tudo, para eu respirar, para eu me movimentar. Você aguenta essa estagnação eterna, essa solidão pesada. Aí você pega a sua luz e clareia aquele escuro. Você dá amor e honra para aquele nada. E aquele nada é tudo, sempre foi, sempre será. E os dois viram um no 3. Assim, a simetria é, sempre foi, sempre será. Essa essência de ser brilho, de ser luz, de querer brilhar, é a imagem e semelhança de Deus observando Ele mesmo frente ao escuro, confundindo-se em sua juventude com Ele mesmo e querendo tomar o seu lugar. Não, eu sei meu amanhã, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu posso, eu sei onde eu vou. Você não pode falar que eu não vou realizar meu sonho. Se descer Deus, fala, você não vai conseguir teu sonho, que a pessoa não vai acreditar nesse Deus. Ela é seu próprio Deus, só não percebe. Ela é a própria luz clareando o escuro, enquanto ela tem força, energia para isso. Porque ela acabou de se carregar no sangue de muita gente sofrendo.
Ela está sentindo muita energia porque tem muita coisa morrendo, muita célula, muito animal, muito vegetal, muito ser, muita consciência sofrendo. Para ela orbitar em sua ilusão, com camadas binárias, tecidos ao seu redor, mantido por pessoas que se deparam com a escuridão verdadeira, né? Dá de cara com o sacrifício, que é aceitar que você não é tudo. Que nós temos que dividir essa luz. Deus é tudo. Deixa a escolha na mão dele. A gente vai ter muito mais alegria, muito mais felicidade, muito mais alívio, muito mais honra, muito mais amor do que qualquer um poderia imaginar, visto que está vendo de perspectivas limitadas, paralelas, enquanto Deus vê todas as nossas perspectivas. O que cada um pode fazer de maior, ele pode fazer ao mesmo tempo, por todos nós, porque ele é a soma das nossas melhores intenções, ele é a soma dos mais honrados, dos que mais têm amor. Ele é a pura força, a pura justiça, e quem nele habita, ele é. E o seu corpo é sua família, intocável, indestrutível. Estar com Deus significa entender como não substituí-lo. Ser o corpo, se a minha célula aqui quiser, minha célula da derme, da pele, quiser se tornar um outro tipo de célula, brigar com a da minha unha, eu vou ter um problema, você vai ter uma doença. Cada célula tem que respeitar aquilo que é, tem que amar aquilo que é. Não ser por obrigação, porque ama, porque faz melhor, porque sente o alívio ali. Porque é ali que Deus conversa com aquilo, com aquela consciência, com aquele ponto de vista. É ali que a pessoa encontra Deus, colhendo o arroz, o outro construindo a casa, trabalhando com a madeira, com a pedra, com os animais. O outro é conversando, é pelo verbo, o outro é... Cada um vai conversar com Deus em um lugar, porque Deus está em todos esses lugares, Ele é todos esses lugares, todas essas perspectivas, essas emoções, revezando possibilidades para que tenhamos interações de movimento frente ao que era nada. Ser cada um de nós, ser eterno, estar com Deus é respeitar o que somos. E o que somos diante do acerto? O erro. O que somos diante do perfeito? A imperfeição. Ser cada um de nós é o contrário de pensar em somos luz, queremos brilhar. Não. É entender a mensagem do Filho, o portador da luz. É saber que somos tão fortes, somos tão luz que podemos estar no escuro, estar fora do alívio para defendê-lo. Portar a luz, levar a luz. Parar de querer se banhar com o brilho, com o alívio o tempo inteiro. Entender esse prazer, essa força que me chama é Deus. Esse poder que me chama é Deus, é de todos nós. Não posso querer abocanhar. Nesse momento você está segurando a luz, você está no escuro. Você está falando não para o que mais te chama, para o poder, para o alívio extremo, para o prazer. Você está falando não para o que mais te chama, porque chama todos e você respeita. E todos juntos colocando ao centro o maior de todos, o Sol, que dá vida a todos que o orbitarem. Então, ser um companheiro de Deus, um parceiro de Deus, um amigo de Deus, a família de Deus, um filho de Deus, parte do corpo do Filho de Deus, Deus no tempo, Deus no espaço-tempo, enlaçando no Filho o espaço e o tempo, ser o Verbo, estar na eternidade justa, mergulhando em todos os tempos, em seus prazeres, em suas angústias, para você ser forte e eterno com Deus, é lembrar o contrário de brilhar. É falar, opa, peraí, eu sou o erro. Tudo que vem de mim orbita o perfeito. Então, estou vendo aqui, ó, a inveja vindo. Opa, vindo do eu inferior, do povo, dos erros que fazem meu corpo, de onde vim. Olha ali, ó, a inveja vindo aqui. Opa, hoje não. Segurou? Aqui não. Aí você vê quem é o coletivo. Você vai ver teus amigos, tua família, teu ex. Você vai ver ali de onde veio a inveja. Você não é você. Vem do eu inferior. Aí você pega esse erro, que era o teu corpo, que era você, que de alguma forma não deixa de ser você, mas você não aceita que algo machuque aquele que você mais ama, que é Deus, o perfeito do outro lado ali, o eu superior que te leva para Deus, as cores que te levam para a luz. Você vê a cor tão bela, tão brilhante, tão verdadeira, tão certa, tão justa. Você não deixa que a sujem. E você se vigia, você é essa vigília constante. Olha o ódio vindo aqui, ó, fora de hora. Só tô irritado, é uma vibe, eu estou sentindo que está desproporcional. Peraí, eu consigo queimaria essa pessoa? Aguenta? Onde que eu vou desdobrar isso? Você vai examinar as emoções falhas vindo até você. Se você tiver dúvida, você está longe de Deus. Se tiver medo, você está longe de Deus. E é dúvida no sentido de, será que a justiça existe? Será que o alívio é real? Será que ficar na angústia? Porque se você tem uma pergunta e sabe que a resposta existe, aí você não só tem a dúvida se quiser. Você não fica na dúvida, não é a dúvida.
Você pode responder, você vai responder. Você sabe, você sente. Você vê a eternidade acima e abaixo. Você sabe que é você que não tem a resposta. Não que não há a resposta. Aí você sai da dúvida e já tem certeza. Na hora. Deus é a certeza. Então, para responder a pergunta aqui, o indivíduo ele é a luz, a imagem e semelhança de Deus. Mas, por ser essa essência vindo do mais forte, que é Deus, ele se sente tão forte quanto, tão poderoso quanto e quer competir. Passando pelo primeiro estágio do filho, né? A rebeldia, o ponto luciferiano ali, a disputa. Ele quer brilhar, ele naturalmente ele quer aquele alívio de forma cada vez mais proporcional. Ele não quer servir aquele alívio, ele pensa que aquele alívio é ele quer cada vez mais, porque o alívio é um movimento, é perspectiva, ele precisa de mais para sentir o mesmo alívio. Então ele só quer servir a Deus e intrinsecamente ele está competindo, ele quer abocanhar a fonte do alívio. Ele pensa que aquela fonte do alívio vai cessar a procura dele por alívio. Só que é o contrário, quando ele chega ali e vê que quando ele vai na fonte do alívio, o alívio some, porque ele cessa de movimento, dá de cara no escuro. Quando ele para de ter o que querer, quando ele abocanha a possibilidade do todo, ele está no escuro, está no nada, está na morte. Ele precisa ter algo acima dele, algo maior que ele, uma direção para poder ter movimento e ter alívio. Aí quando ele chega ali, ele começa a querer servir. Cara, eu entendi o que era aquela luz que eu achava que era eu entendi o que era aquela fonte, aquele amor, aquela paz. Meu Deus, eu preciso manter essa paz. Quando você vem da morte, do escuro, de tentar tomar o brilho de Deus, é que você começa a servir. Essa é a igreja, esse é o transbordar dos santos, que já vem do sofrimento dos egoístas, né? Que é o nosso passado consciencial, quanticamente dizendo, né? Quando você mergulha o quântico no binário, você vê uma linha que te faz ser a estrutura que é. Automaticamente essa estrutura que mergulhou lá na falha para relembrar, para reposicionar, para reinterpretar, para reviver sensações que te mantêm autônomo, né? Como voz, companheira, amiga de Deus e dos deuses, né? Das cores que se movimentam, tendo ali as trocas relativas de movimento. Porque se eles são movimentos paralelos, eles precisam trocar, né, alternar, revezar as emoções. Então isso são os teatros dos deuses, as vidas dos deuses ali, né, em relação ao binário quântico, para que a luz seja a luz, sempre enfatizando a justiça. Veja que com o Pi, sempre que o começo chega no fim, ômega e alfa, eles conversam, né, eles se reposicionam. Então a verdade vai sempre se reestruturando, a verdade vai sempre se reanalisando. E quando ela se vê de novo do mesmo lugar que antes, ela já se reposicionou, ômega e alfa já se revezaram. Então ela vai ter uma outra opção, ela vai ter uma outra opinião, vai ver o contrário. E ela entende ela antes de ontem, mas disputa com ela ontem. Então ela vai sempre se invertendo. Essa é a intenção da Taurus, né? Se reciclar, não deixar ir para um lado demais nem para o outro, né? Se manter respirando, para que o alívio continue existindo, né? Continue existindo nos teatros, para que eles não cessem, para que com a nossa simetria nós possamos criar pintura sempre novas às nossas memórias, para que tenhamos novas constatações, novos focos de luz frente à escuridão e que assim estejamos sempre orbitando a eternidade aliviante e não agonizante, né? Estejamos sempre em vida e não em morte. E essas duas coisas são uma, né? Mas que o nosso norte seja sempre sorrir, né? Estamos indo para o alívio, sempre estamos tendo a certeza de que o eterno é a justiça. Visto que matematicamente, teoricamente, poderia ser o contrário. O eterno poderia ser a injustiça, a dor, a desgraça, tudo errado. Mas não, sabemos que a luz ela é sempre um movimento que vai encontrar a si mesma ao redor da injustiça. Então sempre que mergulhar na injustiça, a justiça vai se ver. Vai sair nela mesma. Caramba, o certo é isso. Tum. Não tem como fugir do justo. Mergulhou no nada, mergulhou no caos, vai sair em si mesmo. Vai ver a lógica, vai ver a direção. Vai se unir, vai se multiplicar e vai dividir a verdade, visto que todos sentiram o contraste, né, desprazeroso. Então a justiça é a casa final, a casa inicial, a casa eterna. Por isso que o átomo e o sistema solar são sempre o que são. As opiniões passam, independentemente de quais sejam. Então é só depois de arder no escuro que você vê que aquele brilho que você exigia é maior que você. Embora você seja imagem e semelhança, todos são, e juntos eles são a grande emanação, a grande fonte que você passa a querer servir. Aí sim você quer ser útil e você percebe isso, né? Então você fala aqui no final da pergunta, mesmo que não tragamos isso para a lógica conscientemente. Então, claro, quando você está carregado de luz, quando você tem energia, você gosta de servir, de fazer para os outros, dar presente, comprar. Mas por quê? Porque aquilo te faz brilhar ainda mais, te faz mostrar para os outros quão grande você é. Como eles estão abaixo de você, ó, você abocanha o mundo deles. Enquanto você não vê Deus, você acha que é Deus, né?
e vendo, achando que é Deus de uma maneira tão limitada, você vira o pior de Deus, faz as pessoas odiarem Deus. Falam, olha só o poder na mão de uma pessoa que faz ela pisar na gente, faz ela se engrandecer, faz ela estuprar o alívio. Aí as pessoas se afastam de Deus, né? Porque Deus não está limitado no binário. Deus é eterno também. Deus é emocional e lógico, de várias maneiras, em várias constatações binárias e quânticas, né? Em várias possibilidades. Então ele é a justiça plena. E ele vai equilibrando as perspectivas limitadas, né, paralelas de verdade, para que a justiça seja plena. Para que nenhuma verdade, por mais que evolutiva, visto o pi, visto a movimentação da consciência, por mais que a velocidade se recicle, né, diante da verdade, ali, né, a velocidade, a movimentação vai reciclando a verdade, Deus nunca deixa que esse caminho de alterações desfaça a corrente. Por mais que a verdade agora, mas e agora isso aqui, Deus? Mas isso aqui, agora mudou, agora isso também é justo, agora isso também é verdade, agora isso não é... Ele sempre conecta, faz a coerência enlaçar as alterações. Assim ninguém se sente injustiçado. Pelo contrário, sente que a injustiça era sua própria limitação, seu próprio egoísmo, né? Então, inerentemente, nós temos a sensação de querer ajudar e sempre que podemos, porque isso nos dá brilho. Se a gente não vê Deus, não vê o maior, se a gente não sente a sensação da humilhação, a dor, da agonia de não ter capacidade de abocanhar quem amamos, você não entende o maior, você não respeita o menor. Aí você fica usando mal essa sensação, pensando que é caridoso, pensando que é bondoso. Você só está ali brilhando, mostrando seu poder. Você não percebe. Você só vai perceber quando você chegar de cara, quando você não tiver mais alívio, não encontrar mais alívio em nada, quando você não achar resposta, quando você dá de cara com esse escuro que você acaba fazendo de casa, já que você é a luz, você é o brilho, você é a fonte de todo o prazer, você é a fonte de todo o poder, você se vê no escuro, no nada, e aí não tem para onde ir, não tem para quem recorrer, o céu maioral, e agora? Aí você começa a implorar, aí você começa a se diminuir, aí você começa a se sentir humilhado, pisado. Aí sim, você vai querer servir de cabeça baixa. Aí sim você vai querer consolar a dor, porque ama o alívio. E porque, mais do que isso, ama também a dor. Porque foi aquela dor que te fez proteger o tão valioso alívio. Aí você vê que os dois são um. E 2 com 1 é o 3, a consciência. O Filho e o Pai entrando em sintonia, se multiplicando através do Espírito Santo. Né? Nasce o Filho. E mais filhos fazem um grande corpo, que é a igreja, que é o nosso reino. Aí a consciência de um lado e de outro interage. Espírito Santo, Pai e Mãe, né? Faz um Filho. Essa é a trindade, a consciência plena, que habita a eternidade. Conseguindo ir no tempo e voltar, sem se estremecer. Porque Deus é forte, mesmo frente ao seu contraste, que sempre foi Ele mesmo. Mas que para valorizar aquele brilho que você sempre foi, você precisa mergulhar na sua ausência. Né? Para entender que você é um de dois, dois de um, você precisa respeitar essa trindade, essa movimentação, essa alternância de perspectiva, que sempre vai ser maior que todo o tempo passageiro, que todos nós, né? Então mesmo entre a trindade você posiciona um respeito, uma hierarquia, um desdobramento que se faz coerente no tempo, que se faz discernível nas casas, nos lares, nos reinos. E essa base justa da trindade ecoa os paralelos dos sábios, né, as cores, e a base de todo lar, de todo reino, de toda família, de todo país, toda nação, né, de tudo que é ordem, de tudo que é harmônico, de tudo que é simétrico. E alguns de nós estão já sobrecarregados desse fruto que a simetria traz, né, dos prazeres dessa simetria, e já não conseguem mais respeitar, já não conseguem mais reconhecer, e já começa a fazer da simetria, já começa a fazer do sagrado algo fútil. É isso que nós vemos no céu do mundo judaico hoje. O topo do mundo judaico, do falso mundo ali, da falsa paz. Nós vemos ali os prazeres, o sagrado, os alívios, a verdade sendo estuprada, sendo manipulada, sendo destruída, até que só sobre caos. E eles recorram a Deus novamente. E a simetria estará onde sempre esteve.
nas mãos de Deus. E assim estava escrito. E aqueles que foram passageiros mergulharam no erro para manter a eternidade de Deus sendo o acerto. Assim nos respeitamos, assim somos um. Em cada passo certo, em cada passo errado, nós estamos fortalecendo a eternidade nessa grande tecelagem que a escuridão e a luz fazem através de cada respiração que damos. Deus é essa plenitude e o segredo dos céus é compreender esse equilíbrio e entender que a dualidade, mesmo com sua ambiguidade, possui um norte, que o circular, o emocional, a mãe da realidade, ama e respeita o pai, assim como o filho ama e respeita o pai, e assim como toda a humanidade deve fazer, se não quiser dar de cara consigo mesma.